Eu tenho certeza de que você nunca quis ser um desenho do Estúdio Ghibli, mas ao mesmo tempo, eu também não vou te julgar por ter feito parte dessa trend. Eu acho que eu tenho a competência mínima pra vir aqui fazer um texto emocionante, com fala mansa, sobre o quão anti-arte o Miyazaki julga o uso de IA. E eu concordo com ele, mas eu acho que a gente precisa de um pouquinho de pragmatismo para tratar desse assunto atualmente. Então, apaga esse prompt aí, se acomoda e vem comigo aqui no... Bom, antes que vocês achem que eu vou defender IA ou alguma coisa do tipo, eu queria dizer que o pragmatismo tá em um ponto muito específico. Galera, felizmente o Miyazaki não vai passar fome ou ter dificuldade para fazer um novo projeto. Mas a parte triste nisso tudo é que ele é uma grande de uma exceção. É claro que eu acho muito importante ter a voz dele falando coisas que endossem esse lado artístico feito por pessoas. Mas eu acho que em toda essa discussão, muito do que está se perdendo é justamente isso, pessoas. Como toda discussão que chega na internet, isso obviamente virou uma briga generalizada e criou dois lados. Quem abominou as pessoas que fizeram uso de IA e quem chamou essa primeira galera aqui de mimizento. E eu acho muito louco como a internet fomenta essa dessensibilização de pessoas contra pessoas. E eu acho que isso não vai mudar tão cedo porque a massa simplesmente não está interessada nisso. E eu não falo isso tentando ser alguém mega esclarecido, eu falo isso sendo uma pessoa. Pra vocês terem uma ideia, nosso último vídeo abordou um pouco as nossas expectativas sobre o novo filme do Superman. E rolou um comentário lá embaixo que eu achei até meio paradoxal. Nesse comentário, basicamente o rapaz dizia que não importava a opinião do fã e que a visão do diretor deve ser soberana no filme. E bom, eu concordo. Só que a abordagem do cara foi tão babaca e presunçosa, presumindo tantas coisas sobre a gente, que eu simplesmente não tenho a menor energia pra reagir ou pra comentar sobre aquilo. Só que aí, isso traz conteúdo pra esse vídeo aqui. Porque eu tenho certeza de que aquele cara não viu o vídeo. Aquele cara não passou da thumbnail e do título, e aquele cara bateu em uma pré-concepção que ele tinha. Então ele viu expectativa de fã e achou que provavelmente a gente vinha falar que se não fosse aquilo o filme ia ser um lixo e estava condenado e tudo mais, sendo que a verdade é totalmente o contrário. Nós temos as nossas expectativas, mas se elas não acontecerem, a gente está torcendo pro filme ser bom, de qualquer forma. É muito cômodo para um cara assim simplesmente chegar e começar a xingar como um bom guerreiro de teclado. Porque, bom, ele não vai ter consequência direta disso, né, obviamente. Se ele não for ocultado, que foi o caso aqui no canal, ele vai ter alguns likezinhos de pessoas que concordam dele, ele vai gerar uma discussão, vai ter o ego dele afagado, e ainda vai ter uma questão de ego que ele xingou os dois interlocutores do vídeo. Então, olha só que ótimo, você sai como o grandão, né, do comentário. Mas na boa, eu aqui no topo dos meus 20 anos, usando a internet há muito tempo, eu sempre paro pra pensar nisso e, cara, é sério. É sério que é disso que a internet precisa? A gente vai gastar a nossa saúde mental, o nosso tempo, investindo em briga. Essa forma miserável de convivência. E toda essa experiência que eu falei pra vocês é que no final, tudo que eu vejo em briga de internet são pessoas que trabalham, pessoas comuns, pessoas que têm as suas vidas, gastando tempo e saúde mental pra gritar com outras pessoas. E a grande recompensa nisso tudo é talvez ganhar um likezinho no processo. O único vencedor de qualquer briga que você aí tem na internet é a Big Tech, que tá monetizando cada centavo do seu tempo e da outra pessoa e dos vários fofoqueiros que estão vendo essa briga. Então, cara, assim, pra mim é bizarro isso. E aqui que eu começo a falar de Superman, hein? Vocês acharam que eu não ia falar dele? Pô, aqui é um canal de Superman, dá licença, pelo amor de Deus. A gente sabe que dois dos maiores vilões do Superman têm uma característica em comum. Claro, a careca muito reluzente de ambos, mas também que eles traçam paralelos com esse momento atual de internet e de big techs que a gente tá vivendo. Bom, eu acho que a história você já meio que conhece, né? Action Comics 242, Otto Binder, Al Pacino, os dois criaram um conceito de um personagem que é uma forma de inteligência artificial, ou melhor, um sintozoide. Ele muda durante o tempo, claro, que vai de planeta em planeta recolhendo cidades, culturas, pra engarrafar, né, ter ali um exemplar pra si, e depois ele destrói todo o resto. Uma parada que eu sempre achei muito poderosa no Brainiac é esse poder de metáfora que ele tem. Ele é algo que surge, absorve o que ele quer e destrói todo o resto. Ele quer reconfigurar um mundo ao seu bel prazer. Ele é um tipo de personagem perfeito para traçar paralelos com a sociedade atual, em que as pessoas estão cada vez mais dependentes de uma informação que é facilmente manipulável. As pessoas estão manipulando informação com uma facilidade tremenda e toda hora as pessoas estão tirando suas dúvidas com um robô. Mas e se essa máquina estiver servindo aos interesses de alguém? Action Comics número 23, surge o Lex Luthor, o personagem recebe milhares de histórias, também várias interpretações, igualzinho ao Brainiac. Então, bum, temos aí o maior manipulador das histórias em quadrinhos. E o Brainiac costuma ser um parceiro bem recorrente dele em várias mídias. Você já deve ter ligado os pontos do que eu tô falando,
Você pode discordar ou não, mas lembra do que eu tô falando desde o começo desse vídeo, hein? Cara, pra mim é um negócio muito louco. Eu não consigo deixar de associar os CEOs de Big Techs ao Lex Luthor e o chat, por exemplo, o ChatGPT, ao Brainiac. A verdade, e não que eu saiba de muitas, é que as pessoas não estão entrando nessa trend porque elas querem ser um desenho do Estúdio Ghibli. Elas estão entrando nisso porque elas foram manipuladas, né? Elas foram incentivadas a fazer parte disso por um movimento que não é natural. É um movimento de marketing da empresa que está por trás dessa campanha toda. As pessoas não são culpadas disso. É uma coisa que eu quero deixar muito claro nesse vídeo. As pessoas talvez tenham falta de instrução, de informação, porque recentemente tinha gente vendendo até a íris, não a do Barry Allen, a do olho, tá? Que a gente tem. Mas é aquilo, ao mesmo tempo que eu vejo que a culpa não é das pessoas, eu não consigo xingar elas como uma forma de conscientizar. Eu acho que xingar nunca vai ser uma forma inteligente de conscientizar ninguém. E tentando não soar muito conspiracionista, eu acho muito estranho a forma como a gente está entregando atualmente muitos dos nossos dados, muitas coisas pessoais, para essas empresas de mão beijada. Pô, o Brainiac pelo menos roubava cidades na maldade, tá ligado? Não tinha um acordo. Vai ter que cadastrar eles do olho, né? Mas eles falaram pra que vão usar essa imagem da sua íris? Não, nem sei pra quê. O senhor não fica preocupado? Não, Por quê? porque eu quero é o dinheiro. E esse é um ponto que eu acho muito importante a gente ressaltar, porque as pessoas não sabem o valor da íris do olho delas. As pessoas não sabem o valor da imagem delas caindo em um banco de dados de uma OpenAI da vida. Nesse cenário que eu tô apresentando, você acha mesmo que essa pessoa vai dar valor ao seu trabalho? Você aí que trabalha com arte? Pior ainda, nem só você. Você acha que essa pessoa vai dar valor ao próprio trabalho? A sina do artista, infelizmente, é ser tratado como vagabundo se ele não é consolidado, se ele não tem algum grande sucesso na visão das pessoas. E as pessoas, infelizmente, não vão ter peso na consciência e abraçar a causa de forma gratuita, por assim dizer. Mas algo muito engraçado é que esse pensamento delas sobre os artistas não está muito distante do que esses pseudo-coaches com essa posturinha de CEO pensam. A parte dura de dizer aqui é que apesar dessas pessoas desconsiderarem a arte, achando que é algo menor, e que o trabalho delas é algo maior, por assim dizer, é que muito provavelmente tem alguém numa hierarquia corporativa maior do que elas, achando que o trabalho dessas pessoas também é algo descartável. Então, tentando não ser profeta do apocalipse, atualmente eu tô relendo Superman Aeroespacial, e eu acho muito legal a forma como que esse quadrinho, ele meio que apresenta a ideia de fim do mundo e como lidar com isso. Eu acho que é meio histórico a gente pensar no quão individualistas as pessoas ficam em um cenário de crise, né, ou de mudança. Então, se isso não vai afetar o meu trabalho, por que eu devo me importar com esse desenhista? Por que eu devo me importar com esse músico? Mas cá entre nós, eu vou chegar bem pertinho, o seu trabalho tá em risco também, tá? E você vai perceber isso quando o seu chefe chegar assim e falar em fala mansa, que parte do seu setor pode ser cortado facilmente. Pode parecer um cenário fantasioso, mas é algo iminente. Essas tecnologias estão avançando de um jeito tão rápido e de forma tão impensada que elas estão mudando a estrutura de empresas. E de forma impensada também, obviamente. E é claro que o resultado de qualquer mudança desse tipo sempre recai sobre você, o CPF. Você é o culpado por demorar mais de 5 minutos no banho, mas é claro que a OpenAI pode usar mais de 216 milhões de litros de água para resfriar GPUs, porque é claro, isso vai justificar o pico de acesso de 1 milhão em uma hora para eles. Então, tá lindo. Você, ser humano, fica doente e é culpado por isso. E as pessoas que te culpam por isso já estão procurando máquinas para te substituir. Porque, é claro, a máquina não vai ter um burnoutzinho que tá afetando pouca gente aqui no cenário brasileiro, né? Então, sem tentar ser o cavaleiro da desesperança também, o que fica? Bom, eu penso muito nesse todo esse cenário, toda essa situação, e eu acho que a única coisa que vai ficar realmente pra gente é um pouco de senso crítico e exercitar um pouco disso, né? Agora, batendo um pouco na população também, eu sinto que esse uso de IA vem de uma geração, a minha geração, que é meio que bem mimada e que não tem parâmetro nenhum. É muito curioso pra mim como essa trend do Estúdio Ghibli surgiu logo depois da revelação do Shrek. Porque as pessoas estavam esbravejando, falando que o Shrek tinha sido feito por IA, falando que tinha que brigar com o pessoal que fez aquilo, que nem fizeram com o Sonic, né? Porque aí vai que eles mudam, né? E logo depois todo mundo estava virando um desenho Ghibli. Então, em uma semana você critica, aparentemente o Shrek ter sido feito por IA, mas na outra semana toma um meme da Nazaré feito por IA. As pessoas não querem mais coisas que desafiem elas. Isso é meio bizarro, porque a equipe do Shrek aparentemente não pode mais ter nenhuma decisão artística se não for agradar o Zezinho. Só que a diferença é que agora tem milhares de Zezinho com acesso à internet em bolhas discutindo isso. Então, desculpa galera, nem todo mundo vai conseguir te agradar e é isso. Eu acho que parte da arte é isso. Pelo amor de Deus, você não vai chegar no Scorsese falando que ele tem que mudar o filme dele. E o ponto principal de divisão
entre isso e o nosso vídeo de expectativas, por exemplo, é que a gente deixa bem claro que a gente tem expectativas enquanto fã, mas, obviamente, o filme pode ser diferente, o filme deve ser diferente de qualquer coisa que a gente imagina, porque a gente confia no trabalho do James Gunn. Então eu acho que, independente do que eu queira, qualquer coisa que o James Gunn me entregar vai ser muito mais legal do que o que tá na minha cabeça. Eu acho que uma mensagem que a gente tem que deixar pros amigos artistas, até mesmo eu, que não sei desenhar muito bem, tento reforçar isso, é que desenhar não é impossível. Não é, nunca foi e nunca vai ser. É uma questão de prática. Então, se você realmente sonha em se ver o seu cachorrinho, ver a sua família no estilo Ghibli, eu confio fielmente que você vai conseguir estudar, praticar isso e desenvolver com a sua própria arte. E é claro, vai ser um negócio muito mais satisfatório do que você só escrever um textinho e ter aquilo ali surgindo automaticamente. E caso você venha aqui me dizer que você não tem tempo para isso, eu quero te trazer uma reflexão. Por que as pessoas estão tão interessadas em usar essas tecnologias para tirar o seu emprego, ou para tirar o emprego de alguém que você não se importa tanto, como um artista, ao invés de te dar mais tempo de qualidade para você ir praticar um esporte, praticar uma arte, fazer coisas que engrandeçam você quanto pessoa? Eu sempre tive isso como um hobby, mas cada vez mais fica claro para mim que desenhar é uma forma de resistir, de refletir, e fazer isso com qualquer coisa que esteja ao seu alcance é uma forma de passar uma mensagem. Então, se eu puder deixar uma mensagem final, desenhe.